ver a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, cujo tema é um manual de liderança na igreja. Paulo escreveu 3 cartas que não foram destinadas a igrejas, mas aos seus obreiros. São as 2 cartas para Timóteo e a carta que ele escreveu para Tito, que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Nessas cartas ele dá instruções sobre como pastorear o povo de Deus, e por isso elas são chamadas de epístolas pastorais. Epístola é a mesma coisa que carta. Timóteo era grego, natural de uma cidade chamada Listra. O encontro dele com Paulo aparece lá em Atos, no capítulo 16, e ele era filho de uma mulher judia, que ensinou para o filho tudo a respeito da lei de Deus. E sendo ainda muito jovem, Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade que ficava na Turquia e se tornou a maior igreja da época. Não estou falando de templo, de construção, nada disso. Estou falando em número de pessoas convertidas. Essa igreja cresceu tanto que os templos pagãos da época acabaram ficando abandonados. As pessoas se reuniam em casas sob a liderança de um pastor, ou ancião, ou bispo, e Timóteo era o líder de todos esses. Paulo então escreve para Timóteo para que ele fosse instruído, animado e prevenido contra falsos mestres. Quem escreveu então foi Paulo, entre 62 e 63 depois de Cristo, na Macedônia, entre os seus 2 cárceres. O primeiro cárcere de Paulo aparece no finalzinho do livro de Atos, e o segundo foi aquele no final da sua vida, quando depois ele foi decapitado. O nome do livro no grego é Pros Timóteon A, ou 1 Timóteo. E o verso-chave, que é aquele versículo que resume a ideia principal do livro, está no capítulo 3, verso 15. Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Essa carta pode ser dividida de várias formas. Eu coloquei em 5 partes. A primeira, que é o capítulo 1, traz um pouco de doutrina. A segunda parte, que são os capítulos 2 e 3, traz ensinamentos a respeito da adoração pública, o culto público. A terceira parte, que é o capítulo 4, fala a respeito dos falsos mestres. A quarta parte, no capítulo 5, fala sobre disciplina na igreja. E a última parte, no capítulo 6, fala sobre motivação pastoral. E Jesus pode ser visto aqui nessa carta como o único mediador entre Deus e a humanidade, o único intermediário. Está no capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. E essa carta tem um monte de lição. A primeira que eu destaquei é o que está no capítulo 1, verso 15. Paulo falou assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se achava o pior dos pecadores, mas será que ele era mesmo? De uma coisa eu posso ter certeza: quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vai tendo consciência de quem nós realmente somos e do quanto a gente ainda está longe de chegar no padrão que Deus quer para nós. Eu já falei em outro vídeo que quando eu me converti, eu achava que faltava muito pouquinho para que Deus me deixasse pronta para ir para o céu. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui me aproximando dele, fui lendo mais a Bíblia, fui me enxergando e conseguindo ver o quanto eu estava longe desse padrão. Eu comecei a perceber que eu não era aquilo tudo que eu pensava, não. E na verdade, isso serve até como um teste para a gente saber se a gente está perto ou longe de Deus. Se você acha que você é uma pessoa sensacional, uma pessoa que quase merecia ser canonizada, isso mostra na verdade que você está muito longe de Deus. Agora, ao contrário, se você consegue enxergar a sujeira do seu coração, se você consegue ver o quanto os nossos atos de bondade muitas vezes estão manchados de motivação errada, quanto mais você consegue ter nitidez para ver o quanto o seu próprio coração é torto e precisa ser desentortado por Jesus, mas você está próximo dele, mas você está perto de receber a salvação. Esse é o teor da parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos que eram considerados impuros pelos judeus e eram odiados por eles por isso. E os fariseus eram os mestres da lei, aqueles que procuravam se manter puros, cumprir tudo aquilo que a lei ordenava, nos mínimos detalhes, chegando até a ser exagerado. E Jesus conta que enquanto um fariseu estava no templo orando, agradecendo a Deus por não ser como aquele imundo pecador, por dar o dízimo, por andar sempre cumprindo a lei, o publicano estava humilhado diante de Deus, chorando e batendo no peito e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus falou: o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não. Uma segunda lição é que a gente deve orar por todas as autoridades, sejam elas boas ou más. Olha o que Paulo escreveu no capítulo 2, versos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo
recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Quando Paulo escreveu isso, você sabe quem que era imperador de Roma? Nero. E Paulo está recomendando que se faça oração por todo mundo, inclusive na época por Nero. O que Paulo está falando é, seja quem for que tem alguma autoridade sobre você, ore por essa pessoa, para que você tenha uma vida pacífica e tranquila, para que a vida seja melhor para você. Ore por todos os que têm autoridade, o porteiro do seu prédio, os seus professores, os seus pais, o seu chefe, o prefeito da sua cidade, o governador do estado, o presidente da república, os vereadores, os deputados, os senadores. A coisa tá ruim? Pode ficar bem pior, não pode? Mas pode ficar bem melhor. Ore pelas pessoas. A cada vez que você se sentir tentado a reclamar de alguém, ore. Eu vou fazer assim também. Eu muitas vezes me pego reclamando, falando mal das coisas ruins que eu tô vendo por aí. E a única chance verdadeira para que tudo melhore é se essas pessoas forem cercadas de oração. Então, que você e eu tenhamos essa disposição de orar por todas as pessoas que têm autoridade sobre nós. Uma terceira lição é a respeito de liderança na igreja. Olha o que está escrito no capítulo 4, verso 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está orientando Timóteo a ser um exemplo para todo mundo nas coisas que ele falava, mas não apenas nisso. Em todo modo como ele vivia, em todo modo como ele procedia, como ele agia. Todo líder deve ser um exemplo para os seus liderados. Cada líder deve mostrar como a gente deve viver, não só com suas palavras, mas com as suas ações, com as suas reações, com as suas atitudes, com o modo como ele vê a vida. E hoje em dia, às vezes, é tão difícil a gente encontrar alguém que seja um exemplo não só com palavras, não é? Procure bons líderes. Veja se o seu líder é assim. Um exemplo no que ele fala e ensina, mas também um exemplo naquilo que ele vive. E se não for, cai fora. Procura um que seja. E a última lição que eu destaquei está no capítulo 6, a partir do verso 7. Paulo fala assim: nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro é bom ou é ruim? Paulo está falando contra o dinheiro? Não. Ele está falando contra o amor ao dinheiro. É verdade que é muito difícil a gente separar o dinheiro, que é um meio, do amor a ele. Mas o dinheiro, só o dinheiro, não é uma coisa má. Só que por trás dele existe uma entidade que Jesus chamou de Mamon, lá em Mateus 6, versículo 24. E ele falou: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E é muito fácil a gente se deixar prender pelo dinheiro e pela cobiça, pelo desejo de ter cada vez mais dinheiro. Isso é uma cilada tremenda para todos nós, inclusive para aqueles que querem seguir a Jesus. A gente às vezes até cria doutrinas para defender o valor do dinheiro, para mostrar como o dinheiro é maravilhoso. O dinheiro realmente é maravilhoso, ele pode fazer coisas maravilhosas, se ele for usado para o bem, principalmente não do seu bem, mas o bem das pessoas que te cercam. O dinheiro é um meio, mas ele também pode se tornar senhor da sua vida. Muito cuidado com isso. Não queira acumular dinheiro para você, não. Você não trouxe nada para esse mundo, e quando você for embora, não vai levar nada, além dos tesouros que você acumular no céu. Que tesouros são esses? São tesouros que você não consegue segurar, que você não consegue tocar. A fé, a esperança, o amor, a gratidão, as orações que as outras pessoas fizerem por você. Esses são tesouros que você acumula no céu. Então, se você tem dinheiro, use para aumentar o seu tesouro no céu. E se você não tem, busque esses tesouros e não esse dinheiro. Não acumular aquilo que pode causar a sua ruína. Tome muito cuidado. Esse foi o resuminho da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Na próxima semana, a gente vai ver a segunda carta que ele escreveu. E eu encontro você lá.